Na verdade, durante 3 meses eu tive mastite uma atrás da outra, muita dificuldade para amamentá-lo. Eu tenho dificuldade para amamentar todos os meus filhos. E o meu primeiro filho foi o pior, obviamente, porque embora eu fosse pediatra, né, tivesse fazendo a residência de pediatria, eu falei, vai ser muito fácil, vai ser muito tranquilo. Eu já sei a pega da amamentação, eu já sei o que eu tenho que fazer com ele, eu já acordo de 3 em 3 horas para dar plantão, vai ser muito mole. E na verdade não foi assim, né? Quando eu me deparei com ele, eu falei, caracas, eu não sei, de fato, a medicina não vai me ajudar aqui não. E eu vou ter que começar a pensar o que eu vou fazer com ele, né? Então isso, eu tive muita questão em relação à amamentação. Cada vez que ele ia mamar, eu chorava porque eu já sabia que ia doer muito, né? Que ia ser muito difícil pra mim. Eu tive, inclusive, uma fístula nesse seio, de tanto pus que produziu. Eu tive uma fístula espontânea. Então o negócio foi meio trash mesmo, né? Então juntava-se a isso a dificuldade que ele tinha de dormir. Ele chupava chupeta, porque os meus 3 primeiros filhos chuparam chupeta. Então ele chupava chupeta, o que facilitava muitas vezes no início, né? Porque eu conseguia deixá-lo ele com outra pessoa, se tivesse uma outra pessoa comigo, embora isso não fosse frequente. Se o Ítalo precisasse ficar com ele, eu não precisava ficar com ele o tempo todo pendurado em mim, para poder conseguir amamentá-lo, né? O pessoal tá falando aqui, mas você tentou isso aqui, você tentou isso aqui. Gente, eu tentei de tudo. De tudo, como a maioria das mães que estão com problema de amamentar, tentam de tudo. A gente tenta de tudo para conseguir amamentar, né? A única coisa que funcionou foi uma pomada que eu passei, que eu acho que era uma pomada super antiga. Eu não vou me lembrar o nome da pomada, que na verdade ele nem podia mamar em cima daquela pomada, então eu passava a pomada, deixava um pouquinho, depois eu tirava a pomada e passava novamente, depois que ele acabava de mamar, né? Ele demorava muito tempo para mamar, eu não sabia muito bem como fazer aquela questão de amamentação, quanto tempo que eu tinha que deixar, não sabia nada dessas coisas, porque a gente não aprende isso na residência. Quanto tempo você tem que deixar pra mamar, como é que você faz, tem que arrotar, sinceramente, a única coisa que a gente aprende é que todas as mães são capazes de amamentar, que não existe leite fraco, e a gente, enquanto médico, muitas vezes, principalmente médicos que não têm filhos, acabam sendo um pouco maus com as mães nesse sentido, porque acham que se a mãe não amamenta, ela não tá fazendo porque ela não quer, né? Então, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria amamentar, porque, enfim, eu tinha na residência e na faculdade que não existe isso de uma mãe não conseguir amamentar o seu filho, né? Mas foi um verdadeiro sofrimento pra mim, né? A lanolina, passei um monte, enfim, concha de amamentação, silicone pra amamentar, todas as coisas, né? Enfim, e aí o que acontece? Então, era um estresse a amamentação pra mim, né? Será que isso afetava o sono dele? Talvez sim, mas sinceramente eu não acho que isso afetava o sono dele. Nessa época, o Ítalo não trabalhava tanto assim, porque ele estava acabando a residência, acabando a faculdade. Ele acabou a faculdade quando o meu mais velho estava com 3 meses. Então, às vezes, ele conseguia ficar um pouquinho comigo durante o dia, mas mesmo com ele era muito difícil que ele dormisse, entendeu? Então é isso. Pra ele eu demorava tipo 2 horas pra conseguir botar ele pra dormir. E eu tentava de tudo. A gente tentava ninar, a gente tentava com chupeta, a gente tentava com mamar, a gente tentava uma série de coisas, mas eu ficava muito na minha cabeça que eu não queria vincular mamar com sono. Não queria vincular mamar com sono. E não sei o quê, porque você não pode vincular mamar com sono, porque se você fizer isso, a criança não vai dormir nunca mais, né? E eu ficava com aquilo na cabeça, só que como eu não queria dar o mamar para que ele pudesse dormir, o que acontecia? Ele esgoelava, chorava. Eu não deixava ele chorando, mas eu ficava tentando ficar com ele, mas ele não conseguia se acalmar. E aí, quando dava, eu chorava tanto, demorava tanto para dormir, que na hora que dava a hora de mamar, e aí eu já começava, gente, agora eu acho que ele já tá com fome, tá na hora dele mamar. Daí eu dava uma hora pra ele mamar, ele se acabava, porque ele tava chorando, tava estressado, tava nervoso, daí ele dormia no meu colo,
E aí, muitas vezes era o único horário que eu tinha para dormir. Então era essa hora que eu dormia. E dormia com o bebê no colo, né? Às vezes eu dormia no sofá que tinha num quartinho perto da minha casa, que depois virou o quarto onde meu marido atendia os primeiros pacientes, né? Então, gente, era meio estressante. E aí eu falei, vou ler um livro. Vou ler um livro sobre sono. Nessa época eu tinha algumas amigas minhas que estavam tendo bebê perto. Eu não tinha nenhuma amiga mais velha que eu que já tinha tido bebê que pudesse me ajudar nesse processo. Então eu tinha muitas amigas que tinham bebês na mesma fase, né? Daí eu falei, vamos fazer um grupo de estudo pra gente poder discutir sobre isso que tá acontecendo, porque era muito angustiante de eu não conseguir saber o que fazer com meu filho, né? E aí eu falei, eu vou ler o livro A Encantadora de Bebês. E aí comprei o livro, li o livro. Nossa, foi super difícil. Porque eu achava que meu filho tinha que fazer aquele método easy lá. Que ele tinha que se alimentar, depois ele tinha que dormir, depois ele tinha que brincar. E aí eu ia ter um tempo pra mim, pra que depois ele voltasse a se alimentar novamente. Só que isso não conseguia acontecer, porque ele não conseguia se acalmar, né? E aí, de fato, o Ítalo que falou pra mim, vamos jogar esse livro fora, livro na janela. Daí eu falei, calma, vamos pensar numa coisa racional. O que eu fiz? Peguei o Itinho e falei, eu vou primeiro introduzir uma rotina pra ele, porque ele tava sem rotina, porque o sono era um problemão. Eu não conseguia colocar uma rotina porque eu não conseguia fazer ele dormir na hora que ele tinha que dormir, né? Então ele não conseguia ter, ele na verdade acabava que desde recém-nascido muito pequeno, ele tinha uma soneca de 2 horas se eu ficasse com ele no colo. Pensa bem. E aí eu falei, então vamos instituir a rotina. Como que eu consegui instituir essa rotina? Com o mamá. Então o mamá me ajudou. Eu falei, eu não vou mais ficar brigando com essa história de mamar e se eu vincular vai dar errado. Essa vai ser a única maneira que eu vou conseguir instituir uma rotina, né? Foi o que eu fiz. Gente, eu não sei fixar tema aqui, tá? Na live. Se alguém souber, me fala que eu fixo. Daí, o que eu fiz? Coloquei a rotina dele de sono baseada no meu mamar, porque ele se acalmava. Então, daí ele passou a ter o horário dele de sono de manhã e à tarde. Isso começou a acontecer por volta... acho que dos 3, 4, 5 meses dele, tá? E daí eu conseguia, depois que ele mamava, conseguia botar ele no berço. E assim eu consegui instituir uma rotina de sono pra ele, tá? Ele começou a ficar menos estressado e eu também comecei a ficar menos estressada. Então eu acho que assim, com um bebê muito pequeno, eu acho que a gente não tem que se estressar com essa história, né? Com essa história de, vai vincular mamar, não faz isso, não faz aquilo. Eu acho que assim, a mãe tem que primeiro conseguir ficar calma e tranquila, para que ela consiga pensar em alguma coisa. Porque senão a gente não consegue pensar. Uma mãe sem dormir, com um bebê chorando, é uma coisa de louco, né? O choro de um bebê é desesperador. E uma mãe não conseguir fazer o seu filho dormir é um pouco frustrante, a gente fica com medo. E aí é muita gente falando tanta coisa que a gente não pode fazer, que a gente começa a achar que se a gente faz, que a gente tá causando muito mal para os nossos filhos, né? Então foi o que eu fiz. Resolvi colocar uma rotina de sono. E eu falei, bem, agora tudo bem, agora a rotina está estabelecida. Agora que a rotina está estabelecida, agora eu vou tentar desvincular o mamar do sono. E assim eu fui fazendo aos poucos, né? Então ele mamava, então ele já estava super fixo na rotina. O que aconteceu, ele já começou a conseguir se acalmar um pouco na hora de dormir, né? Então a hora de dormir já começava a não ser um momento tão estressante para ele. E aí ele começava a ficar com sono, eu botava ele para mamar, ele dormia mesmo no mamar e depois eu colocava ele no berço. Daí ele dormia um tempão e aí, enfim, fazia esse mesmo processo, né? E aí aos poucos eu comecei a tirar isso, a desmamar essa coisa que eu mesma tinha feito para conseguir colocar a rotina. E daí eu fui, dava mamar para ele, tentava colocar ele um pouquinho mais acordado no berço. E aí eu fui fazendo esse processo até que ele começou a se acalmar com isso.
Quando que eu comecei a conseguir instituir esse processo? Quando ele tinha uns 6 meses, né? Quando ele tinha uns 6 meses, o que acontece? Ele chupava a chupeta. E aí, ele acordava muitas vezes de madrugada. O que acontecia? Eu ia lá, dava chupeta, a chupeta caía, eu ia lá, botava de novo, chupeta caía, e eu ia lá, botava de novo. E ele acordava a cada 1 hora, entendeu? Então, ele conseguia ter rotina de sono, só que o sono dele era muito conturbado ainda. Ele acordava muitas vezes. E ele era um bebê que mamava bem, que ganhava peso, então não tinha motivo para ele acordar tantas vezes. E daí, eu, como mãe de primeira viagem, coloquei na minha cabeça que ele acordava muito por causa da porqueira da chupeta. Porque cada vez que caía a chupeta, eu ia ter que botar a chupeta. Caía a chupeta, eu botava a chupeta. Caía peixe, blá, blá, blá. E aí eu falei, quer saber? Acabou pra mim, eu não tô aguentando mais ficar acordando de 1 em 1 hora, não aguento. E eu tinha na minha cabeça que eu queria ter outro filho em breve. Então, eu tinha muito claro que eu queria que ele dormisse bem e sozinho e a noite inteira, para quando eu tivesse outro bebê, eu poder estar com 2 bebês. Porque nessa época que ele já estava maiorzinho e que o Ítalo já tinha acabado a faculdade, ele já começou a dar muito plantão. Então, eu fazia todo esse processo sozinha. Eu não podia contar com a ajuda dele para colocá-lo para dormir, que muitas vezes é uma maneira de você conseguir fazer com que a criança durma sem o mamá e sem a mãe, a presença do pai. Então, muitas vezes a presença do pai ajuda nessa desconexão, né? A porqueira da chupeta. E aí, foi isso. O Ítalo ele já não conseguia me ajudar de madrugada, assim, de noite para colocá-lo para dormir. E aí eu falei, eu preciso resolver esse problema, porque eu estarei sozinha, daqui a pouco tô grávida de outro, e eu preciso colocar 2 bebês para dormir. Então, um bebê já não pode mais me dar trabalho, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu falei, com 6 meses, eu falei, quer saber? Vou jogar essa chupeta fora, né? Peguei a chupetinha, peguei o lixinho, joguei fora a chupeta, e eu falei, agora a nossa vida é sem chupeta. Porque essa chupeta está me atrapalhando. Coloquei isso na minha cabeça. Essa chupeta está me atrapalhando e eu não quero mais ficar acordando de madrugada para poder ouvir criança chorando porque a cada 1 hora ele não estava com fome, ele não estava sujo, ele não estava nada, ele não tinha refluxo, ele não tinha nada. Ele só acordava porque acordava. Falei, não, agora a gente vai começar a colocar essa criança para dormir. E daí, como ele já estava mais tranquilo com essa questão de ir pro berço, porque a gente já tinha trabalhado isso antes, essa questão da rotina, e eu fazia rotina sempre. É o que eu sempre falo pra vocês, quanto menor a criança, mais firme eu acho que tem que ser a rotina. Porque é muito importante que ela tenha essa questão de previsibilidade, entendeu? Então, foi o que eu fiz. Aí, eu conseguia botar ele no berço, às vezes ele acordava, chorava um pouco e voltava a dormir, né? Quando eu tentei fazer esse processo um pouco antes, ele chorava demais, né? Quando as coisas estavam muito... Gente, mãe de primeira viagem é uma tristeza, né? Eu tentei fazer ele dormir a noite inteira com 3 meses. É óbvio que deu errado. É óbvio que deu errado, ele era um bebê muito pequeno, ele estava muito estressado com essa questão do sono, de que ele não conseguia pegar no sono rápido, e daí ele chorava demais, então não deu certo. Então foi o que eu fiz, tirei a chupeta, consegui começar a colocar ele no berço, e finalmente ele conseguiu aprender a dormir sozinho.